Vamos lá. Vamos lá, Fabinho. E aí? Obrigado, viu? O pessoal já está na sala virtual? Tem bastante gente esperando. Então vamos lá. Vamos lá, Cícero. E aí? Vai ser. Chama sempre. Obrigado. Perfeito, eu cumprimentei o senhor. Ele cumprimentou? Não. Ah, aqui, né? Luiz, você comanda aí, né? O Fabião vai dar o start aqui, nós vamos embora. Na hora que você falar, Fábio. Bom, olha, você que vai autorizar, né, galera, para entrar, né? O fone tá... 3, 2, 1, alô? Mas isso aqui é sua. Tem mais. Como que é o Francisco Mecenas? Você quer ficar com a sua pra mim? Tem várias aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar uma mais normal pra você. Eita vida. Consegue você ver com ela? Não consigo. Ela é de lado? É meio ruim, ela tem que você ver de pé com ela, peraí. É que as suas canetas é diferente, né? É todo dia que tem. Não, eu vejo ali, Luiz. Tem lápis, serve? Serve? Ah, aí sim. Chegou a caneta normal. Você botou pra não roubar essas canetas, né? Sobra um, Luiz. Toda vez. A gente devolve, tá? Pode deixar. Só pedir para desligar os microfones na mesa, por favor.
3, 2, 1. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês, aqueles que nos acompanham pela sala virtual ao vivo. Muito obrigado também pela presença. Estamos dando início, neste momento, a mais uma reunião ordinária do Conselho Municipal na cidade de Marília, Conselho de Habitação. E essa reunião tem por objetivo destacar planos e metas a serem debatidos na cidade de Marília, no tocante à habitação, e hoje, com a apresentação especial, com a revisão do plano diretor da cidade de Marília e a apresentação da proposta de minuta desse plano diante desse conselho, elaboração da diretoria executiva, caso a portaria de nomeação tenha sido publicada, e hoje também, de modo geral, a apresentação desse plano e a formação deste início de trabalhos juntamente com este conselho. Muito obrigado a todos que estão presentes no auditório. Pedimos a todos aqueles que estão presencialmente que mantenham o uso da máscara todo o tempo, e eu gostaria de pedir a separação entre as cadeiras. Por favor, sempre mantenha uma cadeira assim, uma cadeira não, em separado, para que haja esse respeito aos protocolos da Covid. Também temos álcool em gel disponível a todas as pessoas que estão aqui presentes. Para darmos início ao nosso trabalho, vamos apresentar nossa mesa, o prefeito municipal Daniel Alonso, junto conosco também o vice-prefeito municipal Cícero da Silva, Cícero do Ceasa, Luiz Eduardo Dias, representando o Conselho de Habitação e o CODEM. Também gostaria de convidar à mesa, juntamente, o secretário municipal José Antônio de Almeida, secretário municipal de Planejamento Urbano, ao lado do prefeito Daniel Alonso, e, por favor, a senhorita Mariana Frazolin Valera, arquiteta, representante do Conselho de Habitação e do CODEM, para que possa também ocupar o seu lugar à mesa. Nós teremos a apresentação tanto pela Mariana Frazolin Valera como pelo Guilherme Molinos desse trabalho. Como já destacamos a pauta, o convite feito a toda a população para participar, não só daqueles que estão aqui em nosso auditório. Vamos apresentar no vídeo aqueles que estão aqui fazendo sua presença de forma presencial. Muito obrigado a todos aqueles que estão em nosso auditório, em um número, inclusive, até interessante de pessoas, respeitando, lógico, as regras de distanciamento. E nós temos a sala virtual. Essa sala virtual que foi criada para que todos aqueles que queiram participar e tenham interesse sobre o assunto possam entrar também e, junto conosco, fazer parte. Então, nós vamos mostrar, nesse momento, a sala virtual que está aqui em nosso monitor para todos assistirem. Na sala virtual temos a presença do site Giro Marília, conosco também participando dessa sala virtual Francisco Mecenas, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, doutora Adriana Tognoli, junto conosco também. Muito obrigado pela participação, e também o Ricardo Herbert Rattori, isso, Ricardo Rattori, junto conosco também participando. Roberto Katsumoto acessando essa sala nesse momento, lembrando que toda essa reunião está sendo registrada
e vai estar disponível para depois, como ata física desse trabalho que está sendo feito nessa data. Quero agradecer também, neste momento, as presenças de demais autoridades e secretários junto conosco. Hoje também o senhor Vicente Moraes, diretor de habitação da Prefeitura de Marília, muito obrigado. Secretário Wilson Damasceno, secretário municipal de Direitos Humanos, e a secretária Vânia Lombardi, também junto conosco da Assistência e Desenvolvimento Social, presente neste encontro. Então, nós vamos fazer, neste primeiro momento, deixa eu só fazer o check-in para ver se esqueci alguma autoridade. Caso tenha esquecido, já a gente vai estar nomeando, mas eu passo a palavra para a saudação como anfitrião, prefeito municipal Daniel Alonso, que dará início e abertura dos trabalhos dessa tarde. Obrigado, Fábio. Quero cumprimentar a nossa mesa. Ao meu lado esquerdo, o nosso querido vice, prefeito Cícero do Ceasa, como é carinhosamente chamado. Cumprimentar o Luiz Eduardo Dias, juntamente com a Mariana Varela, na condução desta reunião, e eu, juntamente com o José Antônio, secretário, e o Cícero, juntamente com os demais secretários que aqui estão presentes. Eu destaco aqui o secretário de Obras, o Fábio, também o Vicente Moraes, nosso diretor de habitação, o doutor Wilson Damasceno, secretário de Direitos Humanos, também o Valdecir Fogaça, presidente da Indurb, juntamente com os demais assessores, a Vânia Lombardi, secretária da Assistência Social, juntamente com os demais assessores. Temos aqui o Beto, chefe da fiscalização. Quem mais? Temos aqui o pessoal, o teu pessoal, né? O Manuel e a Caena, da Planejamento Urbano, o Caio da Codemar. Temos aqui uma equipe boa para poder estar dando todo o subsídio, todo o suporte a esta importante reunião do Conselho. Quero cumprimentar algumas pessoas e, no nome delas, saudar a todos os presentes. Temos aqui a Silvia do Costa do IP. Obrigado, Silvia, pela participação. O Rangel, sempre participante também, juntamente com o nosso colega de trabalho, né, Zé? Que é servidor público, seu irmão. O Matias, para mim, sempre Coronel Matias. Tive o prazer, a felicidade de conhecê-lo na ativa, quando estava como presidente da Associação Comercial. E o Coronel Matias sempre foi muito dedicado às questões, às coisas da nossa cidade. Obrigado, Coronel. E é isso, dar as boas-vindas. Talvez eu tenha que me ausentar alguns minutos, porque eu tenho algumas agendas que eu não consegui adiar, mas vou estar aqui. Se eu precisar sair um pouquinho, retorno muito rapidamente. E cumprimentar todos aqueles que estão na sala virtual. Os que estão participando na sala virtual, sintam-se como se estivesse aqui conosco. Claro que, por conta da alta transmissão do Covid, nós tivemos que fazer esta sessão mista, mas, com certeza, quem estiver aí no vídeo terá a mesma importância daqueles que aqui estão presentes. Quero também cumprimentar a Denise, que está aqui participando. Denise também é nossa servidora, faz parte do setor de projetos lá da saúde. E também o Coronel Boldrin, fazendo presença aqui. Você já cumprimentou o teu colega Matias? Isso, muito bem. Tá bom, gente. Então, declaro aberta aí a nossa reunião. Muito obrigado, Fábio.
Obrigado, prefeito Daniel Alonso. Vamos também à fala política do vice-prefeito municipal da cidade de Marília, Cícero da Silva, Cícero do Ceasa, que fará o uso da palavra neste momento. Bem, feito aí os cumprimentos, né, pelo prefeito Daniel, acolhendo esse encontro, não vou ir... Acho que o tempo é primordial a essa apresentação. Fica aí os cumprimentos da minha parte a todos que o prefeito Daniel nominou e que nós possamos ter aí uma tarde, um final de tarde bem aproveitado para as discussões do plano diretor, e eu estou aqui para contribuir, poder, de certa forma, se fazer presente e contribuir para o desenrolar dos trabalhos. Então, uma boa reunião e um bom aproveitamento das discussões. Obrigado. Muito obrigado ao vice-prefeito municipal Cícero do Ceasa, Cícero da Silva. Vamos ouvir o secretário municipal de Planejamento Urbano, José Antônio de Almeida, que poderá dar um preâmbulo para os senhores dos trabalhos que estão sendo realizados até o momento, algumas reuniões que, inclusive, envolvem plano diretor e PLIS e outras atividades que o município já tem realizado nesse segmento. Secretário, boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimentar a todos aqui presentes, né? O prefeito já mencionou quase todos vocês, todos que estão aqui conosco. Vários de vocês têm estado conosco, inclusive nas últimas reuniões que nós temos feito. E nesse breve histórico que eu costumo traçar em relação ao momento que estamos, né, só fazendo uma breve lembrança de que estamos agora no final do cumprimento de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, no sentido de encaminhar uma minuta de projeto de lei de revisão do plano diretor. O plano diretor é a Lei 480 de 2006, que já deveríamos estar com ela, o município de Marília deveria estar com ela já revista, e agora estamos caminhando, depois de algum momento de pandemia, de alguns atrasos aí plenamente justificáveis, estamos caminhando já para a finalização dele. O município ele fez uma revisão com a sua equipe interna do plano diretor. Essa revisão ela foi para as audiências públicas, 5 audiências públicas, uma em cada zona da cidade. Fizemos uma final que foi no Espaço Cultural. Depois, num segundo momento, foi encaminhado para o Conselho de Habitação, conforme previsto também no TAC, que nos devolveu, agora de forma oficial, no dia 31 de janeiro, essa revisão feita, uma nova revisão, cujo produto foi oriundo de uma participação, de uma parceria do Conselho de Habitação com o CODEM. Então, já nessa equipe que estava montada junto ao Conselho de Habitação, o Conselho de Desenvolvimento de Marília, o CODEM, formou grupos de trabalho que se reuniram periodicamente, né? O Rangel esteve bastante presente nessas reuniões também, como quase todos aqui também estiveram. E esse produto final agora vai ser analisado, está sendo analisado pela Secretaria de Planejamento Urbano para finalizar uma minuta de um projeto de lei a ser encaminhada para a Câmara Municipal. Então, essa minuta, após encaminhada, vai passar pela averiguação e análise dos vereadores para, então, ser submetida à plenária da Câmara Municipal, votação para se transformar, então, em uma nova lei, né, a lei que faz a revisão e que passa a entrar em vigor nas questões de política urbana no município de Marília. A pauta hoje, essa reunião é uma reunião, deixando bem clara, né, a Mariana e o Luiz Eduardo vão falar disso, é uma reunião extraordinária do Conselho de Habitação, da qual nós estamos participando, o prefeito fez questão de participar, e essa reunião ela vai fazer a apresentação desse trabalho que foi feito, da proposta, das sugestões que foram angariadas pelo Conselho de Habitação e pelo Conselho de Desenvolvimento, pelo CODEM, junto nas suas reuniões, junto à sociedade, aos seus representantes, e essa proposta de sugestões que foram encaminhadas para o planejamento urbano, para o executivo, para que a gente aí possa levá-las em conta na hora de encaminhar a minuta para a Câmara Municipal.
Nós temos uma expectativa de, muito rapidamente, fazer esse encaminhamento, até porque esse encaminhamento para a Câmara Municipal ele encerra o termo de ajustamento de conduta, que é o nosso objetivo, né? Encerrar o termo de ajustamento de conduta firmado entre o município e o Ministério Público. Então, esses dois entes, que foi o Ministério Público e o Poder Executivo, firmaram um termo de ajustamento que culmina, que vai ser finalizado com o envio da minuta para a Câmara Municipal. É claro que depois a Câmara tem lá os seus prazos, a sua análise que vai ser feita. Muito provavelmente, já o que foi dito pelo presidente da Câmara, o Marcos Rezende, é que vão haver audiências públicas também lá na Câmara Municipal, para depois já se encaminhar para a plenária, as eventuais votações e apreciações dos vereadores e a votação final. Então é isso, bem-vindo a todos, obrigado pela participação e obrigado pelo convite ao prefeito para que estivesse na data de hoje aqui presente. Só em relação a uma das pautas da reunião de hoje, que foi divulgada pelo Conselho, nós temos aí a composição nova do Conselho e foi elaborada uma lista que foi encaminhada pelo Conselho de Habitação para o Executivo para publicação de uma portaria nomeando esses novos membros, até para regularizar a situação aí do Conselho em relação à sua nova diretoria, para que possa ser feita a eleição da nova diretoria, né? Essa lista, ela não foi publicada, ela deveria ter sido publicada mais tardar até hoje ou amanhã. Nós estamos só finalizando alguns nomes, até porque alguns nomes que vieram da lista, o Executivo vai propor aí uma mudança nesses nomes, mas eu acredito que até o final dessa semana já tenhamos a publicação dessa portaria para que aí o Conselho possa seguir até com a sua regularização na forma de eleição. É isso. Mais uma vez, boa tarde a todos. Muito obrigado ao secretário municipal de Planejamento Urbano, José Antônio de Almeida, e vamos ouvir o Luiz Eduardo Dias, que faz parte, integra como membro do CODEM e também do Conselho de Habitação, que fará uso da palavra nessa mensagem inicial dos trabalhos desta data. Bom, boa tarde a todos, né? Para mim é um momento de muita alegria estar aqui, né? Todos juntos, né? A gente tem um propósito comum aqui, que é caminhar em direção à formatação do final, né? Do plano diretor de Marília. Como bem o secretário colocou, foi feito todo um esforço, primeiro da parte da prefeitura e posteriormente aí da parte do Conselho de Habitação junto com o CODEM. Esse trabalho foi concluído mais ou menos em agosto, foi apresentado e formalmente foi entregue agora no dia 31 de janeiro. Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer aqui é que tipo de cidade que a gente quer. Essa abertura, né, e essas possibilidades que estão se abrindo nesse debate. Não é um debate apenas do que está previsto na lei e o que tem que ser feito porque está na lei, mas qual que é a lei que possibilita que a gente tenha uma cidade melhor, né? Essa importância é a importância desse momento. Quer dizer, a gente não pode se acomodar simplesmente nas situações atuais, nas condições que nós temos. Nós temos que nos dar o direito de projetar, de desenhar a cidade que nós queremos para o futuro. É isso que outras cidades fizeram. Se você vai para Ribeirão, se vai para outras cidades, você vê cidades que se planejaram, se organizaram, se construíram cidades mais integrativas, com melhor qualidade de vida, mais área verde, mais inclusão social. Nós estamos aí finalmente encaminhando aí para o PLIS, né, que é dirigido aí pelo Vicente, né, apoiado pelo secretário e pela Vânia. Estamos caminhando nesse sentido de fazer finalmente um plano de habitação que vai dar um caminho, uma trilha para a gente fazer a inclusão habitacional no município, coisa que nós não fizemos nos últimos 20, 30 anos. Então, a gente tem as possibilidades abertas, a gente tem que aproveitar elas. A Mariana coordenou um trabalho extremamente grande, exaustivo, ela e o Guilherme. Esse trabalho foi auspiciado aí pelo CODEM, pelo Conselho. Então, a gente acha que tem que dar essa devida pauta aí para esse tema. É muito importante para Marília, né? É muito importante a presença de vocês aqui hoje. Só queria agradecer.
podemos começar, né? Muito obrigado, Luiz, então, pelas palavras nesse início, nessa abertura. Gostaria, então, de convidar os membros da mesa, então, que se coloquem junto ao nosso auditório, ou se não, se vocês quiserem permanecer também, fiquem à vontade, é a Mariana que decide. Mariana, para você melhor aí a apresentação nesse local que você está, você prefere microfone sem fio? Você que decide. Pode ser aí mesmo? Se você quiser vir até à frente, tem um microfone aqui à sua disposição. Nós temos os companheiros da sala virtual, peço que todos continuem mantendo seus microfones todos fechados, e daqui a pouco nós vamos abrir a palavra para aqueles que terão dúvida. Tá bom. Eu vou ter que apresentar daqui? Tá bom. Então. Tá. Tá. Aonde? Tá, entendi. Agora sim. Ok. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer, né, essa reunião que foi marcada solicitada pelo prefeito Daniel, né? Quero agradecer, então, a disponibilidade do Cícero aqui presente, né? Então, a gente fica muito honrado com essa organização, com essa solicitação, com essa disponibilidade do secretário Zé Antônio aqui também, e de todos presentes, né? Eu acho que a gente está numa reunião muito marcante, muito importante, porque a gente está num momento de reestruturação do Conselho. Acho que esse é um dos temas mais importantes de hoje. A gente está começando um novo... não consigo falar assim. Me falta ar. Uma nova gestão do Conselho, né? Então, para o biênio de 2022 e 2023, como já foi falado pelo secretário. E a gente está recompondo esse Conselho, a gente fez o chamamento da Assembleia, a gente pegou a indicação de todos os representantes das instituições e das secretarias. E hoje, então, a gente, assim que sair a portaria, né, a gente pretende começar os trabalhos do Conselho, mas eu acho que a reunião de hoje ela é emblemática, com a presença aqui oficial do prefeito, do vice, do secretário, do Luiz, de toda a equipe aqui representando quem trabalhou nesse processo de revisão do plano diretor, que é resultado de um trabalho da gestão anterior, juntamente com o CODEM, né, eu acho que foi essencial essa parceria, e já para a gente se organizar e visualizar o que a gente tem para fazer e para iniciar agora na nova gestão. Tá? Eu acho que é muito importante esse momento para a gente já começar também a partir de uma discussão básica, que é o que a gente quer, como o Luiz já falou para a gente, o que a gente quer para Marília, né? Que lei a gente quer para a cidade, o que a gente quer pautar de discussão e qual discussão que a gente quer levar para a Câmara dos Vereadores. Às vezes é um assunto um pouco ainda abstrato para quem não está habituado a participar desse conselho e dessas discussões, tá? Mas a gente está falando aqui de plano diretor, né? E plano diretor envolve temas afins e importantes para o nosso dia a dia. É a lei básica que faz a cidade se organizar. Então, dentro, que é o que a gente vai apresentar agora, né? Dentro da revisão do plano diretor, dentro da lei do plano diretor, a gente trabalha sobre conceitos tal como zoneamento, né, sobre as políticas de cada secretaria de vocês aqui representado, que representa a prefeitura, né, o setor público, tem o tema referente dentro do plano diretor. Então, é uma lei macro que gere, que organiza todas as funções da cidade de Marília. Por isso que a gente briga para que essa lei esteja atualizada, tá? E que ela seja transparente, todo mundo consiga acessar, todo mundo consiga entender, que faça parte do nosso dia a dia e auxilie no funcionamento da cidade. Então, essa é a nossa prerrogativa. Como já foi falado pelo secretário José Antônio, a gente, no ano de 2021, a gente iniciou esses trabalhos em 2020, né, em 19, na verdade, né, em 19, com reuniões presenciais. A gente começou um trabalho de revisão e de análise, né, juntamente com o CODEM. Em 2020, por conta da pandemia,
tudo ficou meio confuso. A gente retomou em 21, tá? E apresentamos um trabalho, tá? Então, o que a gente vai apresentar aqui hoje, né, como já foi salientado, né, pelo secretário José Antônio, é uma sugestão do Conselho, tá? A prerrogativa de se construir, de se fazer uma lei de plano diretor, de revisão de plano diretor, é do Executivo, tá? O Conselho, como a gente bem entende, né, o que é um conselho, ele é esse lugar de debate, de participação, tá? Então, a gente traz para o Conselho para debater com a maior possibilidade de entidades, de classes e de diferentes frentes para a gente construir uma lei transparente, tá? E uma lei democrática. Então, é isso. A gente fez um trabalho, coletou informações, estudamos, fizemos reuniões dentro do Conselho, fizemos audiências. Se vocês quiserem acessar isso, está no YouTube do Conselho, né? Está no Face do Conselho, no Facebook do Conselho, está no Instagram. Então, a gente fez um trabalho ano passado. Tá? A gente teve 2 materiais. Um material, a gente tem uma cartilha disponível, que eu mandei no link para vocês, quem está no grupo do Conselho, uma cartilha ilustrada, tá? Para que fosse mais fácil entender, às vezes, esses conceitos um pouco abstratos, um pouco distantes da gente ainda. Então, tem uma cartilha ilustrada para ajudar a gente a entender, e também tem junto a nossa minuta, né? A nossa minuta de lei que a gente elaborou, e foi esse trabalho que a gente caminhou para a Secretaria de Planejamento Urbano, tá bom? Rapidamente, o que a gente precisa pontuar aqui? A gente precisa falar um pouco sobre o processo, o que foi esse processo, tá? Apenas só para organizar aqui, eu vou apresentar e o Guilherme vai me ajudar a apresentar também. Eu vou falar um pouco e talvez ele acrescente algumas informações, porque a gente fez esse trabalho de relatoria do texto, né? A gente pegou um monte de informações que a gente recebeu dos grupos, elaboramos esse material, né? Então, que é um pouco extenso. Para vocês entenderem o processo, em janeiro de 2021, a gente recebeu uma revisão da Secretaria de Planejamento Urbano. Tá? Para ficar claro, tudo que a gente fez, todo o trabalho que a gente comunicou ao Ministério Público, porque isso é um processo, um inquérito civil, tá? Na qual o Ministério Público acionou a Prefeitura para que fosse feito a revisão que não estava cumprindo o prazo. Né? Então, não estava sendo feito o cumprimento do prazo legal. Houve o acionamento do Ministério Público e agora há esse respaldo do Ministério para que o trabalho seja feito. Tá bom? Então, em janeiro de 2021, a gente recebeu esse material da Secretaria de Planejamento Urbano, né, o Conselho, e a gente fez reuniões técnicas para analisar o que era esse material que a gente estava recebendo. Tá? Primeiro momento, o que a gente detectou? Tá? Que o material que a gente estava recebendo da Secretaria de Planejamento era um material deficitário. Tá? A gente via que ali não tinha, de fato, uma revisão completa, uma revisão que levava em consideração atualizações do momento em que a cidade estava. Tá bom? Além disso, muito do que estava naquele material que vinha de revisão da Secretaria de Planejamento Urbano era elementos escolhidos na revisão que o próprio CODEM estava fazendo com o Conselho. Então, aquele material não era um material satisfatório. Tá? Além disso, existia ainda algumas subtrações de participação popular, que foi o que mais nos preocupou. Tá? Então, por exemplo, a retirada, sem uma explicação ou uma justificativa, do GEA, que é um grupo especial de análise de projeto, que a gente acredita que é uma instância democrática, que é uma instância de participação, de transparência. Né? Então, todas as decisões que pressupunham uma participação e uma transparência, né, da sociedade civil, que através do Conselho, né, tudo isso foi removido dessa revisão que nos foi enviada pela Secretaria, e a gente colocando muito das decisões pautadas no papel do secretário de Planejamento Urbano. Tá? Isso nos deixou muito preocupados, a gente fez um relatório sobre isso, tá? Encaminhamos, nosso relatório é público, vocês podem acessar, material do Conselho, votado, enfim, público, a gente encaminhou esse material para o Ministério Público, tá? Sobre as condições desse material recebido, e a gente precisou tomar uma decisão. O que a gente faria? Tá? A gente devolveria a revisão e então faria uma solicitação que fosse feita, de fato, uma revisão, né, substancial, ou a gente poderia tomar um posicionamento que foi o nosso. A gente, dentro do Conselho, tomamos a iniciativa, então, de, dentro de um tempo recorde, propor alguma coisa.
propor o que a gente considera, então, minimamente, que precisaria ser repensado na cidade de Marília, visto que, por exemplo, né, só para dar um exemplo para vocês, a gente vai falar sobre isso, a nossa lei de zoneamento, né, como que está organizado o território da cidade? É uma lei de 98. Tá? Então, é uma lei que está com quantos anos? 24 anos? É isso? 24 anos. Né? A cidade mudou? Cresceu? Né? Não dá para a gente pautar o nosso zoneamento numa lei que está há 24 anos sem ser revisada. Então, assim, a gente levou em consideração esses elementos. Precisamos chamar para uma discussão para repensar o zoneamento da cidade. Né? Como a cidade se estrutura. Então, a gente, dentro de um tempo, pedimos prazo para o promotor, que concedeu o prazo para a gente, né? Dilatou o nosso prazo, que o conselho tinha 60 dias, a gente pediu 6 meses, ele deu 6 meses para a gente. A gente começou do zero uma revisão, fomos estudar, fomos entender zoneamento, como hoje as leis atuais das cidades, do porte de Marília, tá? Organizam o seu zoneamento. A gente foi estudar, estudamos Piracicaba, estudamos Sorocaba, estudamos São Carlos, estudamos Londrina. Tá? A gente tem... pode passar a apresentação, fazendo favor? A gente tem, então, um trabalho de... nem sei onde está. Está lá? Tá, essas são as leis, então, que a gente usou como base para fazer o trabalho que a gente fez. A gente se pauta no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes a terem... precisam ter o plano diretor. A gente se pauta na Constituição Federal, né? E a gente se pauta também no Estatuto da Metrópole, que é uma lei estadual que organiza regionalmente as cidades. Tá? Então, a gente pautou tudo o que a gente fez, né, nessas 3 leis. Além disso, lendo e referenciando outros planos diretores. Pode passar, Fábio. Isso resultou num trabalho de... Na próxima. Pode passar na próxima. Mais um. Aí. A gente, então, teve... o resumo do nosso trabalho, a gente teve quase 600 horas de trabalho. Tá? A gente leu planos de todas essas cidades aqui do lado. Então, a gente leu mais de 1.000 páginas de plano diretor. A gente analisou mais de 50 mapas. Tá? A gente fez mais de 50 reuniões técnicas, mesmo no momento de pandemia. A gente sabe que, além disso, não era um trabalho ideal, porque a gente queria estar nos bairros discutindo com as pessoas dos bairros, mas não foi possível. Ainda assim, dentro do nosso prazo, dentro do TAC, do Ministério Público, a gente fez esse trabalho. Então, foram 50 reuniões técnicas, isso está disponível, se vocês quiserem. A gente tem essas reuniões gravadas no nosso Facebook. A gente fez 2 audiências públicas. A gente fez lives, né, explicando os conceitos que a gente está trabalhando. Tá? Então, todo esse material está disponível. Então, esse é o resumo do nosso trabalho. E o que a gente quer, basicamente, trazer de novo nessa nossa discussão? Tá? Eu acho que o que a gente quer trazer de novo... Pode passar, Fábio, a gente vai começar a falar um pouquinho do conceito. Tá? A gente quer que as nossas leis elas mostrem que a nossa cidade ela precisa de um novo olhar. Então, a gente precisa de uma lei atualizada para dar conta de uma cidade que a gente quer que seja nova. Tá? A gente quer que a nossa cidade tenha desenvolvimento sustentável. Para isso, a gente precisa de uma lei mais conceitualmente nova. Tá? A nossa lei, como eu disse, o plano diretor ele é de 2006, né? Está atrasado há 11 anos, já deveria 12 anos. 16 anos está atrasado, né? Deveria ter sido feita a revisão. E a nossa lei de zoneamento é de 98. Tá? E, segundo o Estatuto da Cidade, o plano diretor precisa ter, basicamente, tá? Uma leitura de zoneamento, tá? E leitura do território e os instrumentos urbanos. Essa é a base de um plano diretor. O plano diretor precisa entender territorialmente a sua cidade, o seu município, e tratar dos instrumentos de regulação urbana. Essa é a base de um plano diretor. Tá bom? Então, a gente vai apresentar para vocês agora esse olhar que a gente acredita que seria interessante ter na nossa lei de plano diretor. Tá bom? Então, pode passar para mim, Fábio, fazendo um favor. Bom, pode parar na foto. Obrigada. Eu não vou conseguir ficar parada aqui. É duro. Então, vamos lá. Bom, gente, vocês devem conhecer essa foto. Tá? Então, a gente precisava analisar o nosso território e entender o que de importante tem o município de Marília.
Tá? Se vocês olharem aí, vocês devem conhecer essa imagem, já devem ter visto essa imagem aérea, essa foto aérea. E essa é uma condição específica, né, da nossa região. Aí a gente tem, então, nesse platô em cima, essa parte mais clara, é onde está a mancha urbana. Né? Então, aí a mancha urbana de Marília. E todo esse verde escuro, essa parte escura, são os Itambés. Né? Então, a gente tem uma condição muito específica, geográfica, que limita e condiciona o nosso crescimento urbano. Nós somos isso, tá? Não tem como a gente fugir disso, essa é a nossa condição. Nas nossas reuniões, a gente, então, percebeu que a lei tal qual ela é colocada hoje, a lei de 2006, ela não deixa isso tão explícito do ponto de vista de organização territorial. Tá? O que eu quero dizer? Se vocês pegarem a lei do Plano Diretor de 2006, que quem ajudou na relatoria, quem elaborou, foi o nosso colega de trabalho, Laerte Rojo, né, o arquiteto Laerte Rojo, que muitos de vocês conhecem, ele participou dessas discussões, né, ele ajudou a gente a elaborar isso aqui, essa nova proposta, e ele endossa essa nova visão. Tá? Por quê? Porque ele entendeu que a forma como 2006 colocou o zoneamento da cidade dividindo a cidade simplesmente norte, sul, leste, oeste, tá? Isso não é um zoneamento urbano, tá? Isso não é uma distinção em zonas de cidade, porque isso não traz uma leitura qualitativa. Isso traz uma leitura, né, de localização geográfica, mas não é uma leitura qualitativa. Então, o que o zoneamento precisa trazer para a gente? Uma leitura qualitativa. O que é essa leitura? Eu preciso ler essa cidade, colocar aí essa leitura nos mapas. Isso é essencial. Não existe plano diretor sem mapa. O mapa é uma ferramenta de transparência de informações. Se os elementos não estão no mapa, tá? Eu não consigo ler a cidade. Então, eu preciso de mapas. Os mapas são itens essenciais. Então, eu coloco essa leitura em um mapa. Tá? E, em cima dessa leitura, eu tenho que, então, né, colocar diretrizes de melhorias em cima desse espaço urbano. Isso é um zoneamento. Tá bom? Isso é uma ideia de zoneamento. Então, essa é a proposta que a gente está colocando. A gente leu esse mapa a partir desses elementos. Eu tenho um elemento muito determinante, que é os Itambés. Então, os Itambés, eles são um elemento de um lado, fragilidade, porque tem uma questão ambiental colocada ali, né, de que são áreas de preservação em que eu não posso ocupar e destruir. Né? A gente está agora vendo, de forma muito catastrófica, o que aconteceu em Petrópolis. Né? Então, é uma área de fragilidade. Tá? A gente tem que observar que, do ponto de vista positivo, a gente está no topo de um platô desse tabuliforme, como chama? Tabuliforme? Desse território tabuliforme. A gente está no topo, privilegiado, a gente não vai ter inundação. Se a gente não errar muito na questão de drenagem, a gente não tem inundação, tá? Porque não tem como inundar a parte de cima. Mas tem toda essa fragilidade que a gente tem que preservar, e mais do que isso, que é o que o plano diretor, nossa proposta apresenta. A gente quer trazer isso como potencialidade. A gente quer que a cidade preserve essa região e coloque isso como um elemento de diferencial e de potencial atrativo para a cidade. Não só econômico, mas de qualidade de vida. Tá bom? Pode observar que os novos empreendimentos que a gente tem na cidade, todos eles colocam como prerrogativa vista para o vale, proximidade de área verde. Sim, essas são potencialidades. Todo mundo quer essa qualidade de vida, mas, para isso, eu preciso garantir a legislação que isso vai se preservar. Tá? E, mais do que isso seja preservado democraticamente, não só para quem está dentro do empreendimento. Tá? Porque essas áreas são áreas de todo marilhense. É isso que a gente acredita. Então, a gente precisa ter esse elemento tão potencial garantido para todos. Tá? Então, a gente pegou esse elemento de ruptura do vale como um elemento que é delicado, mas a gente quer que seja potencialidade. E um outro elemento importante, que é a linha férrea. Tá? Que é um eixo central da cidade, né? Que vai acontecer várias coisas aí, pode ser que retome o trem, vai retomar o trem, mas, ainda assim, é um eixo que divide a cidade. Então, esses dois elementos vão nortear a leitura do zoneamento. Tá? Então, são esses dois elementos. E a rodovia também, né, que corta a cidade, a gente tem esse outro elemento que... Oi?
demarca o território, divide o território, né, e cria, então, essas barreiras. A gente não quer ver como barreira, a gente quer ver como potencialidade da cidade. Tá? Esse lugar tem que ser olhado como uma pérola. Tá? A gente quer lapidar esse meio de cidade ou esses itambés para que isso, então, traga investimentos, qualidade de vida, que esse seja o lugar de orgulho da nossa cidade. A gente quer isso para a nossa cidade. Então, esse foi um tema, uma escolha nossa nas nossas reuniões, tá? Para que a gente valorize isso enquanto elementos nossos, enquanto essa ideia do que é Marília, do que é ser marilhense. Tá bom? Pode passar, Fábio, fazendo favor. Bom, e aí a gente vai entrar justamente nessas leituras. A gente fez mapas de leituras, tá? Que vão resultar no zoneamento. Então, por exemplo, a gente fez toda a leitura dessa região urbana, então, o que são os vales, o que são esses cheios e vazios, onde a cidade está, né? E esse eixo que corta a cidade. Pode passar, Fábio, fazendo favor. Então, aqui a gente vê essas leituras do território. Esse material vocês têm acesso, tá? Então, esse cinturão de preservação, a gente está ampliando. Pela lei federal, a gente tem uma área de preservação permanente que é 100 metros acima e 100 metros abaixo da linha de ruptura. Né? Vocês sabem, em Marília, a linha de ruptura ela é quase 90 graus. Né? Então, você tem quase vertical essa linha de ruptura. Em alguns lugares, não, mas em alguns lugares, sim. Então, você tem 100 metros acima de área de preservação e 100 metros abaixo, lá embaixo, de área de preservação. Essa faixa, pessoal, não pode construir. Tá? A gente sabe de alguns lugares de Marília que isso já foi ocupado, a gente vai mostrar no nosso mapa de leitura. Tá? E a gente não quer que isso aconteça, a gente não quer perder esse espaço da cidade. Então, essas leituras que a gente está falando, esse cinturão que a gente está ampliando no zoneamento, a gente tem que preservar mais do que a lei federal. Esse o nosso entendimento, não menos. Porque nós que moramos aqui em Marília, a gente tem que preservar essa qualidade de vida. Tá? Pode passar, Fábio, fazendo favor? Não sei se ele está ocupado. Tá bom. E aí, pessoal, então vocês vão ver nos próximos mapas que, a partir dessa leitura que a gente fez e do zoneamento que a gente vai propor, todos os demais instrumentos, as demais leis e propostas dentro das secretarias, dentro das diversas áreas, elas estão linkadas com a leitura do território. Tá? Então, por exemplo, vou já adiantar e citar um exemplo. Existe um instrumento urbano previsto na lei federal que se chama outorga onerosa. Talvez não é todo mundo que tenha familiaridade com esse conceito. Tá? O pessoal da área de construção, né, tem mais familiaridade. O que é essa ferramenta? Essa ferramenta é assim. Um empreendimento vai ser construído na cidade. O empreendimento, a cidade cresce a partir de empreendimento, seja ele transformando a área rural em urbana, tá? Crescendo a partir da periferia, né, a partir da extremidade, ou transformando dentro do próprio território urbano, né, um terreno dentro da cidade, em que você vai ampliar o coeficiente de uso. Então, você tem uma casa, você quer verticalizar, você está colocando muito mais gente naquele terreno. Tá? O que vai acontecer? Todas aquelas pessoas que vão ocupar aquele terreno, elas vão usar de infraestrutura da cidade. Tá? Elas vão estar compartilhando a cidade com quem está ali em volta. Então, tanto quando você constrói ampliando a cidade, quando você constrói ampliando o coeficiente de um mesmo terreno, você está gerando um impacto naquela cidade. Normal. É assim que funciona. Tá? As transformações urbanas são assim, isso é normal. O que a gente... O que uma lei, um gestor urbano, né, faz? Pensa e equaliza para que a gente não tenha problemas e impactos. O que a gente tem que equalizar? Tá? A gente tem que equalizar fornecimento de água, fornecimento de energia, a questão de mobilidade urbana, se vai ter acesso aos serviços básicos, como saúde, educação, vai ter comércio. Então, o papel do gestor é fazer essa equalização. Tá? E como que a gente faz? Quais são as ferramentas? A outorga é uma delas. Tá? Então, por exemplo, o empreendedor ele faz uma contrapartida em dinheiro. Nessa proposta sendo prevista em dinheiro, né? Pode ser prevista em troca de alguma benfeitoria, né? De alguma benfeitoria, de alguma melhoria. Para quê? O impacto, né?
que aquele empreendimento vai causar, a prefeitura consiga ter condições de absorver aquilo e fornecer as melhorias necessárias. É isso, tá? Não é nada além disso. É que a prefeitura tenha condições, então, de equalizar aqueles impactos. Né? O empreendimento traz impacto positivo também? Claro que traz. Né? Traz valorização, traz mais pessoas, traz todo o florescimento do comércio, traz sim. Mas a prefeitura ela acaba tendo que correr atrás de alguns ajustes de fornecimento de serviços. Tá bom? Então, basicamente, quando a gente fala de outorga onerosa, é isso. É que a gente tenha uma regra clara e igual para todas as pessoas que venham fazer empreendimentos em Marília ou daqui mesmo que queiram fazer empreendimentos em Marília. Então, é isso que a gente está estabelecendo nessa proposta. E isso está conectado com o zoneamento. Porque eu tenho que entender onde está o território, onde estão essas áreas. Por exemplo, onde são áreas que têm mais infraestrutura. Né? Então, onde tem mais infraestrutura, eu quero que mais pessoas usem dessa infraestrutura boa. Então, por exemplo, eu tenho lugares de Marília que tem mais acesso à mobilidade, então está mais perto do transporte público, tem mais escola, tem melhor acesso à água, tem mais praças. Esse lugar eu posso ter mais gente. Tá? Vai estar aqui. Já vou falar aqui. Diga. Obrigada. Aí, aqui no zoneamento, a gente decompôs o mapa. Esse mapa, depois, ele tem um completo com todas essas informações. Aqui está decomposto. Para vocês entenderem, está um pouco meio claro, mas é fácil. Aquela mancha preta escura é o que a gente considera como mancha urbana. Observem. Tem uma parte no meio, que é essa mancha nossa aqui, urbana. E, pela condição geográfica de Marília, ela já é espraiada, observem. É a nossa condição geográfica. A nossa cidade ela acaba sendo espraiada e não sendo um centro. Tá? Depois, a gente tem algumas manchas soltas, tá vendo? Então, a gente tem... O que são essas manchas soltas? São os distritos do município. Tá? Então, a gente tem Dirceu, a gente tem Álvaro de Carvalho... Álvaro de Carvalho? Não, né? A gente tem Dirceu, Rosália, Avencas... Exatamente. Então, esse é o primeiro, a mancha urbana, onde tem gente ocupando. Tá? No do meio, né, a gente já tem o perímetro urbano. Tá? E um outro elemento sensível no caso de Marília. Tá? Não existe nenhum mapa em que o perímetro urbano de Marília esteja delimitado. E o perímetro urbano é uma ferramenta, né? É um traçado jurídico, né? Um traçado que se estabelece de forma arbitrária, tá? Que serve para legislar definir o que é área urbana e o que é área rural, tá bom? E o que isso muda na vida das pessoas? Muda. Estou na frente de alguém agora? Tá bom. Aqui, tá. Isso, tá. E o que muda o perímetro urbano? O perímetro urbano ele muda, por exemplo, no imposto, tá? O que está dentro do perímetro urbano paga IPTU. O que está fora do perímetro urbano é área rural, paga ITR. Tá bom? Só que isso não existe um mapa desse jeito desenhado em Marília, vocês podem procurar. Tá bom? Nós que estudamos, que lemos, que pegamos, por exemplo, o roteiro que está escrito, que foi aprovado na Câmara Municipal, nós não conseguimos traçar o perímetro urbano de Marília hoje. Tá? Nós lemos o que está escrito no IBGE, e se alguém tiver essa informação de forma clara, poderia nos passar. A gente não sabe onde está isso. O que nós entendemos? Tá? O que nós entendemos? Que o perímetro urbano deveria ser onde tem cidade consolidada. Hoje, que a gente entende, o perímetro urbano nosso ele está no limite do Itambé. Então, tem muita área rural dentro do perímetro urbano. Isso gera, pessoal, várias confusões. Tá? Então, gente que está usando de infraestrutura urbana, mas paga ITR. Tá? Ao contrário, gente que está pagando IPTU, mas está longe da cidade. Então, assim, tem alguns problemas aí do ponto de vista de jurídico, de pagamento de imposto, esse tipo de coisa que não fica claro. Se a gente não tem essa informação clara para todo mundo entender, tá? A gente não consegue legislar as outras coisas de forma transparente. Por exemplo, se eu não tiver um perímetro urbano claro, eu não consigo legislar, por exemplo, sobre outorga onerosa, né? Porque eu não consigo legislar entre o que vai ser rural e vai passar
para o perímetro urbano, que vai ser urbano, e como fica claro essa outorga onerosa. Então, fica uma coisa muito difícil de todo mundo compreender de forma igual. É só isso que a gente quer, que seja transparente e claro na cidade de Marília, e não é simples obter essas informações. Não é simples entender como ocupar o território de Marília ou pensar o território de Marília. Tá? Então, essa é uma informação sensível para a cidade, que é o perímetro urbano. Tá bom? E quem decide o perímetro é o município. Tá? Não é lei federal, nada disso. É o município e a Câmara, o Executivo e a Câmara que decide o seu perímetro urbano. Tá bom? O outro elemento amarelo seria o que a gente entende hoje, área de expansão urbana. O que a gente leu? Né? Então, essas áreas seriam prioritariamente onde ocupar no território da cidade, o que causaria menos impacto. Tá? Baixa densidade dá 6 milhões de pessoas. Oi? Baixa densidade dá 6 milhões de pessoas. Tá. Se a gente ocupa toda essa área aqui em baixa densidade, só para vocês terem uma ideia de números, né? O Guilherme está estudando isso agora, ele está calculando densidade. Se vocês calcularem todo esse amarelo e mais o território nosso ocupado em baixa densidade, baixa quanto? Daria 6 milhões de pessoas ocupando todo esse território aí. Então, quer dizer, quando se ouve falar vamos ter que ocupar o vale, só depois de 6 milhões. Seria essa a lógica, tá? Seria essa a lógica. Se a gente seguisse uma lógica de densidade, de ocupação de território, do que seria mais saudável ambientalmente, entendeu? Então, essa seria a potencialidade do território de um cálculo de densidade que a gente está estudando, o Guilherme está estudando densidades de Barcelona, de Nova York, de São Paulo. Então, como que se calcula uma densidade saudável? O que é uma densidade saudável? Então, densidade saudável leva em consideração, por exemplo, espaços públicos de qualidade. Eu preciso ter espaço público para colocar uma determinada quantidade de pessoas no lugar. Tá? Então, são elementos muito importantes de se ter equalizado. Tá? Pode passar, Fábio, fazendo favor. Tá bom. Está pesado o arquivo? Não. Eu acho que esse aí... Tem alguma coisa relevante aí? Senão eu vou passar para o grande. Acho que não precisa. Pode... Está meio ruim de ler? Pode deixar aí, Fábio. Eu só vou explicar esse aqui. Esse aqui nós estamos falando, na verdade, pessoal, isso que eu expliquei até agora, eu estou falando de macrozonamento. O que é macrozonamento? Eu pego o território inteiro do município, tá? E entendo o que é urbano, o que é rural. Basicamente, o macrozonamento vai te falar isso. O que é urbano, o que é rural e o que seria, então, uma faixa de expansão urbana prioritariamente adensável. Essa é uma leitura. Tá? E, além disso, quais seriam as áreas, do ponto de vista sensíveis ambientalmente? Tá bom? Isso é um macrozonamento. Se vocês olharem o nosso, tem uma diferença nessa proposta da proposta de 2006. A proposta de 2006 não colocou nos mapas todo o município. Tá? Isso é uma exigência do Estatuto da Cidade. Precisa ser levado em consideração o município todo, tanto zona urbana quanto zona rural. Tá? O nosso trabalho que a gente fez não contemplou em profundidade a área rural. É um déficit nosso, uma falha nossa. Não contemplamos todo o zonamento rural, porque depende de todo um debate com o pessoal que trabalha, da agricultura familiar, da onde é pecuária, enfim. A gente tem condições de mapear todo esse território verde no município e entender como ele está sendo ocupado. Por que isso é importante? A gente tem que preservar nascentes. A gente tem que preservar o fornecimento de água da cidade. Tá? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo na zona rural. Né? Ou, por exemplo, onde estão indo as chácaras, o mini chácara, que a gente sabe que é uma coisa que acontece no nosso município. Né? Será que está chegando em alguma zona que vai causar algum impacto? A gente precisa, né, colocar isso de forma saudável, colocar isso no mapa de forma saudável e entender isso. Tá? Então, esse é o mapa de macrozonamento. Pode passar, Fábio. Mariana, só para... efeito do tempo, né? Você teria mais uns 15 minutos para... Acho que vai dar certo. Tá? Tá. Bom, aí eu só vou falar do zoneamento e acho que a gente pode terminar por aí.
o zoneamento, tá? Agora a gente vai falar dentro da malha urbana o que está acontecendo. Tá? Ali eu falei do macrozoneamento, agora zoneamento. Dentro do zoneamento, que leitura a gente fez? A gente demarcou essa parte verde, que seria essa faixa de cinturão verde, que é a área de preservação permanente, mais uma faixa de controle que a gente está colocando, que a gente deveria ocupar menos essa faixa. Então, a gente vai diminuindo a ocupação a partir do tanto que a gente vai chegando na área de ruptura, na área de preservação permanente. Tá? Então, a gente vai diminuindo a ocupação. E a gente vai ocupar onde tem mais infraestrutura. Por exemplo, né, como que se coíbe a ocupação desse cinturão verde? No zoneamento, tá? A gente diz que nessas áreas os lotes têm que ser maiores. Tá? Isso é uma forma. Aí? Tá. Então, lotes maiores na faixa de contenção, tá? Que construção menos área construída, menos impermeabilização. Tá? Isso faz com que eu ocupe menos essa área e preserve mais a minha faixa verde. Tá bom? Então, isso seria essa leitura da borda, da franja verde. O vermelho tem 2 vermelhos, o primeiro e o segundo. Você lembra qual que é qual? A primeira é a área que está dentro da área urbana, a segunda é a área que já está ocupando o Itambé. Exatamente. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A gente tem o Itambé, que está dentro, né, da malha urbana já. Então, dentro, que já está ocupado dentro do perímetro urbano. A malha urbana que entrou no Itambé. Isso. Então, essa faixa, aquela primeiro mapa lá, já são, então, conflitos. Então, onde, dentro do perímetro urbano, a cidade já está chegando na faixa de contenção, tá? Não é área de APP. A faixa de contenção. Essa contenção é a nossa leitura, onde a gente acredita que já começa a ter problema de ocupação de malha urbana versus área ambiental. Esse vermelho do lado de cá, esse mapa vai ter zoom para vocês podem ter acesso, já é onde a gente já entrou na área de APP. A gente já ocupou APP na cidade de Marília. É essa leitura aqui. Tá? Vocês podem dar zoom, está ali lá, onde a malha urbana já ocupou a área que não poderia ocupar. Então, isso precisa estar claro, pessoal. A gente já entrou na área de APP, já ocupou, né? A gente vai continuar ocupando. Como que a gente vai fazer esses... Muitas pessoas pensam assim, então agora ocupou, vamos tirar todo mundo. Não é isso, né? As leis ambientais também mudaram. A gente tinha outras leis ambientais, quando a cidade cresceu. Só fazer uma rápida intervenção, é porque os usuários que estão nos acompanhando na sala nos notificaram, até acredito que já aconteceu, de ter uma queda aí do sinal. Sim. Então, a gente pede para aqueles que possam entrar em contato ou que estão participando para reentrarem na sala, que ela já vai estar disponível novamente para todos os participantes. Tá bom. No mesmo link? Mesmo link. Tá bom, obrigada. Não, nós vamos ter que criar um novo link. Nós já vamos disponibilizar, então, aqui já porque ele não está permitindo. É uma questão do Google. Nós estamos verificando essa questão do prazo. Fique à vontade com a continuação da apresentação. Até depois, se houver necessidade, a gente coloca à disposição nas redes sociais a íntegra da apresentação. Tá, joia. Já vou enviar o link já para você, Luiz. Pode continuar, Marina. Tá bom. Então, como eu estava falando, muitas pessoas olham esse mapa e falam, mas agora a gente vai ter que retirar todo mundo de área de APP? Não é isso. Como eu estava dizendo, a lei ambiental muda. Né? A gente tinha uma lei que permitia 30 metros do Itambé, hoje a lei é 100 metros. Então, a gente teve mudanças nessa lei ambiental de ocupação de área de preservação. Só que a gente tem que colocar o que já está feito. Não é porque já foi feito e estava na lei e hoje está regularizado que a gente não tem que deixar isso claro. Para que a gente, a partir de agora, saiba como ocupar o território. Né? Saiba como preservar o território e garantir que a gente tenha qualidade ambiental no nosso município. Tá bom? É isso, basicamente é isso. Então, mas a gente colocou de uma cor marcante para entender onde já está gerando conflito. É importante a gente deixar isso claro, tá bom? Até porque a gente tem muito território para ser ocupado. Não faz sentido a gente ocupar uma área mais sensível ambientalmente. Você consegue passar, Fábio? Não sei se está muito ocupado aí.
Diga. Da Zoom, é. Se vocês baixarem a cartilha, nossa cartilha lá da Zoom também, tá? Então, vocês vão ver esse mapa numa escala maior. A próxima página. Essa daí, exatamente. Bom, pessoal, aí, nesses branquinhos aí, é esse aí. Aí, aqui dentro do nosso zoneamento, a gente também marcou elementos importantes. Dessa leitura do território, tá? O zoneamento ele é resultado da leitura do território, como está hoje, pensando já em como ocupar o restante daqui para frente. Se vocês olharem, tem o primeiro mapa que estava lá era uma faixa roxa, né, rosa. O que é aquela faixa? A gente está colocando um instrumento importante de renovação urbana que se chama PIU. Né? A gente chama aquele eixo como um eixo de estruturação urbana. O que seria isso? Imagina se a gente consegue, nesse eixo que corta a cidade de norte a sul, né? Que seria acompanhando a linha do trem, que passa por várias partes da cidade diferentes. Né? Se a gente tivesse todo esse eixo contemplado com reformas urbanas, né? Então, imagina ter uma área de lazer junto com uma área de comércio, com uma área cultural. Então, todo esse trecho central da cidade, a gente teria maior qualidade da cidade, de renovação, de empreendimentos, de novos negócios. Isso precisaria de uma força, né, tanto do ponto de vista político, do ponto de vista do executivo, de fomentar os projetos e atrair, né, investimentos para que a gente, conseguindo essa faixa toda recuperada, né, valorizar todo um centro da cidade, que Marília tem isso muito marcante, valorizar um lugar de memória da cidade, né, um lugar que vai favorecer várias regiões da cidade, né. Isso traria o quê? Investimento, isso traria novos empregos, isso traria, enfim, visibilidade para a cidade. Tá? Então, a gente enxerga esse eixo estruturante como um lugar de destaque que merece uma leitura diferenciada, um zoneamento diferenciado, entendeu? É aqui? Tá vendo? Essa faixa aqui no meio da foto, ó, seria aqui. Então, todo esse... Vocês conhecem vários trechos da cidade que passam nessa região e hoje não tem muita utilidade. Aquele ali ainda está bonito, né? Então, vamos lá. Aí, a gente já trabalhou com duas cores, né? O amarelo e o azul. Vocês vão ver ali. Qual que é a nossa leitura? Como eu disse para vocês, o zoneamento ele reflete como está ocupado hoje. Então, a gente lê o que tem de infraestrutura hoje na cidade versus onde tem mais deficiências. Na nossa leitura, a infraestrutura ainda na cidade de Marília está mais centrada, então está mais centralizado. É onde eu tenho mais acesso à água, mais acesso a serviços, mais acesso à mobilidade urbana. Essa área, uma leitura nossa é que ela prioritariamente deveria ser mais adensada. E também onde pode ser verticalizado. Então, colocar mais gente num espaço menor. Tá? Então, eu coloco mais gente nessa parte azul. Ela potencialmente poderia ser mais adensada. Tá bom? Nas áreas amarelas, a gente está indo para as periferias, pode observar. Né? Ali naquele mapinha, as faixas amarelas, a gente está indo para a periferia. Aí a gente já pode ocupar com algumas condições maiores. Né? Então, eu preciso melhorar o fornecimento de água, eu preciso trazer mais praças, mais escolas, né? Mais condições urbanas melhores, melhorar a qualidade de vida. Tá bom? Então, é esse amarelo. Pode passar, Fábio. Vocês vão ver? É isso aí. Tá bom aí. Esse zoom aí tá bom. Vocês vão ver que isso que a gente falou acaba gerando esse mapa. Esse mapa mais... Pode deixar no zoom, que tá bom. Esse aí mesmo, pode deixar aí. Esse mapa aí, pessoal, essas todas as leituras que eu falei até agora sobrepostas, juntas. Então, vocês vão ver onde está a área que já ocupou a APP, onde está a faixa de contenção dentro do perímetro urbano, onde está a faixa de contenção ambiental fora do perímetro urbano, onde seria a área adensável. A gente dividiu em vários momentos de adensamento, onde estão as áreas da periferia que precisam de condições melhores de ocupação. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Só queria fazer um comentário rápido, que hoje o zoneamento da cidade ele não é muito ativo, não é possível de ser alterado conforme a cidade muda.
Então, essa leitura gera essa mudança e essa possibilidade de alteração. Então, quando eu melhoro a infraestrutura, por exemplo, da Zona Leste, ali, que a gente sabe que tem problema de mobilidade, na hora que eu consigo trabalhar a mobilidade dali, ela se torna autoadensável. Então, eu fico com um plano muito prático de ser trabalhado a longo prazo, né? A ideia é ler o território como um todo. Onde eu posso adensar é onde eu tenho infraestrutura, e não Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. Porque isso nem faz muito sentido no nosso território, que não está contemplado Norte, Sul, Leste e Oeste, né, nessas questões todas. A gente tem uma Zona Sul aparecendo de forma muito interessante aqui na região da Cascata. Então, é legal pensar o território assim para a gente ter dinamismo nas leis urbanas, não ficar 20 anos para ter que mudar toda a lei, exatamente. Lembrando isso que o Guilherme falou, né? Eu leio o território, não isso, Zona Leste, entendeu? Eu leio similaridades. Então, por exemplo, eu tenho similaridade entre a região Leste e a região Sul? Tenho. São áreas que têm determinadas deficiências. Eu tenho deficiência na Zona Leste de mobilidade e na Zona Sul, por exemplo, também de mobilidade, desconexão com a cidade. Tá? Então, eu leio similaridades entre as regiões e como tratar essas regiões de forma com similaridades, e não, por exemplo, características de uma zona que vem de outros elementos subjetivo ou de mercado ou qualquer outra coisa que não entra em planejamento urbano. Tá? Então, é esse tipo de leitura que a gente está trazendo no zoneamento. Tá? Mais alguma observação? Alguém tem alguma dúvida? Não sei. Tá, eu vou passar só política pública para a gente acabar. Pode passar, Fábio, fazendo favor? Ah, beleza. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Beleza. Bom, aqui a gente tem um detalhamento do nosso caderno, que é o que é o projeto de intervenção urbana na cidade, um exemplo do Rio de Janeiro, né, o que foi feito lá, o que é o eixo estruturante, está escrito aí, os elementos. Pode avançar um pouquinho. Dentro também vai aparecer no próximo slide essas zonas especiais, né? Então, tem zonas que não são contempladas nisso que eu falei. Então, por exemplo, o que é a zona industrial? Tá? A gente precisa fortalecer a nossa zona industrial, melhorar a nossa zona industrial, garantir que empresas maiores consigam vir para Marília. Tá? Então, são zonas à parte daquela leitura de infraestrutura. Tá bom? Então, tem as zonas especiais, zonas de áreas verdes, isso tudo está contemplado também nessa proposta. Pode avançar um pouco, Fábio. Rodovia, assim, as margens da rodovia também estão contempladas. As zonas especiais, pode passar. Pode passar. Eu quero, né, essa daí? Tá. Aqui a gente vai falar rapidinho, só para acabar, né, para vocês entenderem o seguinte. A gente começou pelo zoneamento, mas tem uma parte grande do plano diretor que ele fala sobre políticas setoriais. Então, dentro de cada setor, então, o que dentro de mobilidade urbana, a política de mobilidade urbana seria prioritário para ser feito na cidade? O que dentro da habitação é prioridade da cidade? Uma leitura feita das nossas condições, do que teve. Muito do que está aqui, né, a gente está trazendo de novo de 2006, do plano diretor original. Tá? Por quê? Porque muita coisa não foi feita ainda e a gente precisa que seja feito. Né? Ideias que estão lá no de 2006 são super atuais, estão condizentes com a nossa cidade, são resultado de audiência pública também, a gente precisa continuar trabalhando. Exatamente. Mas tinha um detalhe, né? Muita gente pergunta por que o plano diretor de 2006 não saiu do papel, né? A gente não vê muita coisa na cidade. Tinha uma estruturação do plano diretor de 2006 em que ele colocava as coisas muito soltas. Tá? Ele terminava a lei pedindo que saísse dessa lei outras leis complementares que regulamentassem aquele funcionamento. Tá? O que a gente viu? Que as leis hoje de plano diretor elas saem mais encorpadas dentro da própria lei. Você não precisa de leis complementares, ela já sai discriminando como funciona. Tá? Isso agiliza o funcionamento, porque quando o plano diretor ele é aprovado, tá? Ele já começa a funcionar. Então, dentro dele, os instrumentos já estão descritos, dizendo como que funcionam as coisas, trazendo as questões por tema como política.
Porque o plano diretor ele coloca a diretriz, mas o que funciona é quando eu pego esses elementos dentro das secretarias e transformo em políticas. Tá? Por exemplo, nosso tema aqui muito perto, que é habitação. Tá? Qual que é a política municipal de habitação? A gente está falando sobre, hoje, a atualização do PLIS. O PLIS são informações sobre a habitação social na cidade. Então, onde está o déficit habitacional? Isso não é política habitacional, isso são informações a serem coletadas. Tá? É um plano que está coletando e dando algum indicativo do que deve ser feito. A política habitacional do município é dizer, olha, nós vamos fazer isso, 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 isso e isso e isso, e a partir do que for definido, a gente vai fazendo como um roteiro. Isso é a política do município. E isso em todas as áreas que estão ali. Então, desenvolvimento rural. Cadê a política? O que vai ser feito? Como vai ser feito? Quando vai ser feito? Qual é o prazo? Turismo. O que vai ser feito? Quando vai ser feito? Como vai ser feito? Vai ter dinheiro? Não vai ter dinheiro? Dentro do orçamento? Entende? A gente vai amarrando as coisas. O orçamento está previsto? Não está previsto? Então, a gente vai pegando e transformando um consenso geral da cidade em uma política que vai poder ser executada. Entende como funciona dentro o plano diretor? Aquilo é mais geral, aquilo tem que ser transformado em política para entrar dentro do orçamento ou para se pedir verba para que a coisa saia do papel. É assim que funciona o plano diretor. Tá? O que mais? Acho que... Quer falar? Acho que a gente pode acabar. Só para acabar mesmo, porque a gente no CODEM, por isso da importância do CODEM estar desenvolvendo esse trabalho junto, a gente preza muito pelo desenvolvimento dessa cidade como uma cidade tecnológica. E eu acho que isso só isso que ficou faltando falar. A gente tem aqui potenciais empresas incríveis que já têm uma atuação a nível nacional e que se desprendem naturalmente aqui e que falta um pouco dessas políticas estruturadas. E a gente tem já um grande avanço nessa gestão, que foi o Parque Tecnológico, que conseguiu dar uma cara e visualizar isso e fazer essa coisa andar. E a gente estuda no CODEM que cidade que atrai inteligência é cidade bonita, cidade interessante. Então, dentro dessa lógica de uma cidade cercada por parques, com uma possibilidade imensa de ser um referencial do interior, que a gente pensou essa legislação. Bom, e para finalizar, né, tem mais algumas informações, mas a gente pode ir falando ao longo do trabalho do Conselho, né, a gente pretende pegar esses temas para quem está chegando no Conselho agora, e a gente falar um pouco mais aprofundado, tá? Dentro do própria capacitação dentro do Conselho, né? A gente saber falar dessas informações, saber debater dentro das suas secretarias, né? Dentro do setor civil. Isso aqui, como a gente já falou várias vezes, é um assunto para ser debatido. Tá? Aqui a gente não está apresentando a verdade, só que a gente quer que haja um diálogo. Tá? Tanto em conselho, executivo e, posteriormente, dentro do legislativo. A gente já iniciou uma conversa, né, com o Marcos Rezende, com outros vereadores. A gente fez algumas reuniões, porque tanto o executivo quanto o legislativo tem que estar entendendo essa proposta de cidade, querendo discutir essa proposta de cidade. Tá? Então, o que a gente tinha para falar hoje era isso, apresentar isso. Essa proposta já foi encaminhada. Quem quiser mais informações pode perguntar, pode acessar. Obrigado a quem, né, teve que ter agora aqui prestando atenção. Né, agradecer o Daniel, agradecer o Cícero, o Zé Antônio, o Luiz. E não sei como está o nosso tempo. Depois, se a gente quiser conversar mais um pouco, a gente pode continuar essa conversa. Ô, Mariana, eu quero parabenizá-la, tá, pela excelente apresentação. Eu acho que é a melhor que eu já vi até hoje sobre o tema. E juntamente com você, e o Luiz, e o Matias, toda a equipe, né, que elaborou. Eu gostei muito da fala do Guilherme. O mais importante, quando se pensa em zoneamento, é a infraestrutura. Obviamente, respeitando aí todos os limites, como você muito bem disse, das áreas de preservação, que, infelizmente, no passado não se respeitou isso, mas ainda bem que deu para salvar. Acho que muito pouca coisa foi
feito, né, perto da imensidão de APP. Aliás, Marília está afincada não só no alto de um espigão, rodeado de belíssimos vales, mas é Mata Atlântica. Então, quando a gente vê aquele verde denso, é tudo Mata Atlântica. Não é por acaso que aparece onça de vez em quando, Cícero, na cidade. Eu caminho quase que diariamente ao redor desses vales, e é uma coisa maravilhosa o contato com os tucanos, com os macacos, seriema. É uma fauna muito rica. Então, nós somos realmente privilegiados e isso precisa ser preservado. E agora nos falta verde para lazer, que esse é o grande desafio no momento. Então, tem que investir em infraestrutura para que a gente possa adensar mais essa questão da população, dos projetos, e criar esses espaços, né, de qualidade de vida, que é algo que a pandemia nos trouxe como legado, espaços para convívio em família. Mas, de forma geral, parabenizar. Assim, realmente vocês se dedicaram muito. Mais de 1000 páginas lidas de plano diretor de tudo quanto é cidade do interior, estudos até fora do país. Trabalho de vanguarda, centenas de mapas analisados, mais de 50 reuniões técnicas, lives, audiências. Poxa vida, parabéns. Isso é um presente que vocês estão... É um divisor de água, é um presente que vocês estão deixando para a cidade de Marília. Zé, acho que para nós coube muito pouco em todo esse trabalho. Nós estamos aí num momento ainda ruim por conta da pandemia. Agora o presidente da Câmara, Marcos, está ainda hospitalizado, né? Está no UTI, embora teve uma evolução, graças a Deus, para que a gente possa dar sequência nisso, né, Zé? Arredondar, acertar os detalhes finais e estar passando isso para a Câmara para poder passar pela aprovação final. Exatamente. Isso. Parabéns, Adriano. Parabéns mesmo, de verdade, a você. Eu estendo todos os demais que fizeram parte desse trabalho. Deixa eu fazer aqui uma contribuição no segmento do prefeito, que ele falou, deu esses exemplos aí de Mata Atlântica, né? Muito bacana. Eu, quando vem amigos de fora que chegam em Marília, acho muito bonito as entradas de Marília, quando vê os Itambés, né? Que eu estou mudando um pouquinho a leitura, porque eu falava lá na Santonieta que nós estávamos próximo do Buracão, mas agora eu vi Itambé, eu vi uma visita aqui ao gabinete do prefeito, alguém que falava Quênio. Achei lindo o nome, assim, Quênio. Quênio é coisa da Vânia Lombardi. Aí eu fiz um comentário, e aqui fica por quem está nos acompanhando também. Eu até dizia, né, que eu moro de frente com o prefeito Daniel. Eu moro na Santonieta, em linha reta, daria lá no prefeito Daniel. Só que o prefeito Daniel mora lá do outro lado e eu moro de frente com o Buracão. E alguém falava, não, mãe, né? Aí eu estou mudando um pouquinho a leitura e passando para Vale, para Itambé. Tudo é uma questão de conceito. E o Quênio, né, melhorando. Mas eu vi a bela explanação da Mariana, a qual eu parabenizo também, Mariana. E toda a equipe, Guilherme, o CODEM, a participação, conselhos, autoridades presentes. Estou aqui encantado com a participação aqui presente, secretários de obra, direitos humanos, que direitos humanos também é o plano diretor, né? É o direitos humanos. A assistência é também o plano diretor. A Indurb também é o plano, né, esse plano diretor, que foi bem apresentado, parabéns aí. Eu tenho um sonho, né? Faz 42 anos que eu moro na Santonieta.
E a Santo Antonieta precisa de muita coisa. Quando eu falo Santo Antonieta, estou falando da periferia, porque eu convivo. Hoje eu sou vice do prefeito Daniel, então eu tenho que ter um conceito da cidade inteira. Né, Matias? Quando muitos anos atrás, quando eu nem estava na política, então a gente sofreu muito na Santo Antonieta, praticamente muito abandono nossa periferia, né? Nosso bairro começou sem infraestrutura nenhuma, nem asfalto, nem saneamento. Aí construímos nossas casas, um ajudou o outro a encher a laje, construiu em cima, depois veio o asfalto com um buraco, e quem ficou embaixo ficou muito abaixo. Então, eu senti isso na pele. E falta muita coisa que foi delineada e explanada por você, principalmente na periferia. É uma carência total, né? E aqui eu faço um parênteses e agradeço fazer parte dessa administração e do lado do prefeito Daniel, quando vem o conceito dessa administração, nesse segundo mandato do prefeito Daniel, ver essas áreas de lazeres, ver algo bom para nossas crianças, para os idosos. Por exemplo, o doutor Damasceno, junto com o vereador Hélio Ajeca, vai instalar lá na Guiomar Novaes, no Santo Antonieta, uma academia para pessoas com deficiência. E eu achei muito bacana isso. Quando que eu podia sonhar que no nosso bairro já ia ter uma academia para pessoas com deficiência, aonde se concentra muitos deficientes. A secretária Vânia Lombardi, a qual conhece toda essa realidade, sabe, e eu acho que eu não estou aqui nem aumentando e nem diminuindo, né, Vânia? Porque ela toca nessas pessoas, ela sabe quem é essas pessoas, como a dona Regina, que visita pelo Fundo Social e sabe quem é essas pessoas. Então, lá na periferia, sentir esse plano diretor na prática, para mim, representando essa população, a qual onde eu resido, eu fico muito feliz de ver a preocupação da administração em melhorar a vida dessas pessoas na periferia. Coronel Matias viveu isso na sua profissão, de ver essa realidade lá na ponta. Como aí, né? Doutor Damasceno também viveu aí aqui no Alto Cafezal, né? No Morro do Querosene, né? Então, o senhor também? Aí, a Lavânia também, então é tudo aqui em periferia. O prefeito Daniel conviveu na São Miguel, né? Desde a sua história de vida. Então, eu fico aqui feliz. A única coisa que eu torço e vou fazer coro, eu sei o grande esforço que o secretário Zé Antônio, a sua equipe, quando a gente necessita de passar alguma mensagem, chama o Manuel, a doutora Caiena, os chacareiros, para tirar alguma dúvida e pensar sempre no melhor. Nosso distrito, Dirceu, que nunca teve nada, vendo aquelas pessoas precisando tanto do nosso amor, da nossa administração. Nós vamos passar. Aquele povo vai ficar, Guilherme. Precisamos fazer alguma coisa por eles. E aí eu confio na administração do prefeito Daniel. Acredito que o Zé Antônio possa, junto com a sua equipe, sempre pensar junto para esse olhar, para aquelas pessoas que estão lá na ponta. Não que o centro, Rangel, não necessite desse olhar. Por exemplo, eu visito alguns condomínios, eu fico apaixonado pela natureza, eu fico pela conservação, acho bonito. A gente que mora na periferia, propriamente dito, não tem. O Costa do IP é um exemplo. Aí. Né? De condomínio sustentável. Aí. Né? Há essa proposta. Então, eu acho bonito. Então, eu vou continuar sonhando. Acredito em vocês, no Conselho, o quanto vocês querem contribuir com a administração. E eu acredito também no prefeito Daniel de dar essa parceria. Senão ele não estaria aqui, vocês elogiaram a nossa participação. E a gente fica feliz de também fazer parte disso. O Luiz, ele vai lá em casa, come ovo frito, e a gente conversa sobre tudo isso. E eu tenho muitas dúvidas, mas como eu acredito, sempre a gente fecha, que acredito nessa administração e na luz do prefeito Daniel. E aí eu falo um pouquinho de nós
perseverarmos, a acreditarmos e termos fé, né? Eu fico vendo o Vicente nessa busca de melhorar esse conceito da diretoria da habitação e buscar essa questão do please, essa questão de melhorar a vida nossa. E eu acredito até nas casinhas com mutirão. Eu espero, né, que isso aconteça. Como nós fizemos nossas casas, na Santa Antonieta, um ajudando o outro em enxelagem. E eu acredito que nós possamos ainda ter alguma coisa nesse sentido e ter uma vida melhor. Mas nós não podemos perder de vista a nossa fé. Nós não podemos, porque sem ela também nós não vamos conseguir nada. O prefeito Daniel, ele costuma dizer, vou repetir aqui para finalizar, que eu estou falando mais que ele. O prefeito Daniel fala que foi uma escolha certinha, eu e ele. Ele é o profeta Daniel e eu o padre Cícero. Glória a Deus. Que a gente possamos sonhar e acreditar na capacidade de cada secretário. Quando eu vejo um vereador falar, a qual eu tive lá, Matias, mas nunca mencionei isso, chamar um secretário com palavrões, dignificar, mexer na dignidade da vida dele, de um secretário, falar que ele é isso. Nós estamos perdendo um pouco a razão de que quem está na secretaria, Fábio Damasceno, Vânia, Valdecir, Vicente, são pessoas da confiabilidade do nosso prefeito, a qual a gente trabalha junto. Um secretário da saúde, olha a dimensão da saúde, Matias, o quanto isso é importante num plano de estar inserido no que nós estamos falando aqui. Aí um vereador chamar um secretário, nem vou falar a palavra aqui, tira a dignidade da pessoa. Aí eu fico vendo, eu estou do lado do prefeito Daniel, falar que o Cícero é isso ou aquilo, eu estou do lado dele. Zé Antônio, não podemos. É a mesma coisa de eu falar da Mariana, falar de Guilherme, falar de Matias, não podemos. Nós temos que acreditar que o homem, na sua função, possa fazer uma cidade melhor. Juntos, ao CODEM, o quanto vocês têm sido importantes para nós, e que nós caminhamos junto. Desculpa, o prefeito deu alongar assim, porque nós vamos ter uma Marília melhor. Na sua aceitação do CODEM, eu já acreditava, na apresentação das propostas dos candidatos de mobilidade, a qual se ausentava algum que não ia compor ao CODEM. Por isso que não foram. Mas o prefeito Daniel teve presente, assinou e foi aprovado pela Câmara, a qual eu tive essa honra de ter votado. Eu, doutor Damasceno. Então, torço por vocês, parabéns e conte comigo que o Daniel, eu sou a segunda voz, que ele já assinou embaixo, então eu confirmo. Tá? É isso aí. Desculpa aí, Alonso. Já estamos vendo os frutos, né, Cícero? Já estamos vendo os frutos. A revisão desse plano. Exatamente. Como bem disse o prefeito Daniel, obrigado, Cícero, pelas palavras, né? Reiterando tudo que o Daniel disse até agora, né? Reafirmando o nosso compromisso em que a gente possa contribuir para a melhoria da política urbana de Marília, né? É claro que dentro mesmo da proposta, e eu tenho colocado isso para o Luiz Eduardo, para a Mariana, para o que tiveram presentes em algumas reuniões conosco muito recentemente, é claro que nós precisamos de ajustes ao modelo do que seja uma minuta de projeto de lei, né? Aí tem um trabalho, mas precisa ser agora moldado, encaminhado na forma de artigos, de parágrafos, para a Câmara Municipal. Essa moldagem do que vai ser encaminhado para a Câmara, nós vamos aproveitar o máximo que nós pudermos desse trabalho que foi feito pelo CODEM, pelo Conselho, juntamente com o Conselho, direcionando esses trabalhos mais técnicos, né? O prefeito, nas últimas conversas que tivemos a respeito, esse é o compromisso nosso, de aproveitarmos o máximo. É claro que existem ajustes a serem feitos, ajustes técnicos e de formato, da forma como vai ser encaminhada a minuta para a Câmara Municipal. E outro compromisso que muito mais recentemente ainda nós assumimos e conversamos com o Luiz Eduardo ainda na sexta-feira, numa reunião aqui no gabinete, falando da urgência que nós temos em elaborar a lei de zoneamento. Nós precisamos partir agora para, na sua especificidade, na sequência
do envio da revisão do plano diretor para a Câmara, nós iniciarmos os trabalhos da revisão da lei de zoneamento. Essa, sim, mais antiga, 8 anos mais antiga do que o plano diretor, e essa é a ferramenta que utilizamos no dia a dia, no cotidiano, o tempo todo. Né, o tempo todo. Né, a lei que nós temos que nos remeter para expedir certidões, para fazer análise, as aprovações de empreendimentos, de casa, mesmo as menores possíveis. Hoje mesmo tivemos um grande debate, eu e o Manuel, na Secretaria, sobre esses condomínios pequenos, né, de 2 casas no mesmo lote, que é uma urgência também. Então, essa é a lei, a ferramenta, o instrumental, o ferramental do dia a dia, o tempo todo. É claro que a lei maior, a lei guarda-chuva é o plano diretor, mas a lei que se usa no dia a dia, a ferramenta é a lei de zoneamento, né, prefeito? E é essa que nós precisamos cuidar com carinho, é o próximo passo, já a orientação constante do prefeito Daniel, que a gente já comece a cuidar disso. Na sexta-feira, na nossa reunião, né, Luiz, falamos disso, né, a urgência que é. Né, muito mais urgente, a gente sabe disso, do que o plano diretor, mas é claro que nós estamos aí nessa urgência, e esses prazos que nós temos aí, mais ultimamente, pedido para que sejam um pouco alongados por essa razão, para que a gente possa nos debruçar finalmente sobre esse trabalho do CODEM e do Conselho e encaminhar uma minuta que seja mais fiel possível ao trabalho que foi desenvolvido, dentro das especificidades do poder público. Quer dizer, o que nós precisamos fazer de ajustes para que isso possa ser encaminhado como minuta. Né, prefeito? Eu acho que é isso. Né? Exatamente. E, mais uma vez, ressaltar a importância que o Conselho tem para nós. Eu tenho o Conselho como um grande aliado. E até, voltando a essa questão do zoneamento, eu gostei de uma sugestão que o Luiz deu na sexta-feira, de repente, contratar uma consultoria especializada, entendeu, Matias? Porque se ficar só na mão da gente, do Conselho, você sabe que o Conselho, todos nós temos alguma coisa, nós estamos aqui, mas temos que ganhar o nosso pão de cada dia, todos nós, né? Então não é fácil você deixar isso, seja para os nossos técnicos, que também estão assoberbados de trabalho, os funcionários da prefeitura, seja para o Conselho, essa missão tão importante. Então, eu gostei muito da sua sugestão, de repente, a gente contratar uma consultoria especializada para nos ajudar a fazer essa revisão. E diminuir os prazos, né? Isso, exatamente. O Rangel, por favor. Dá sim. Aqui, ó. Pedir só para fazer uso do microfone, por favor. Bom, boa tarde a todos. Senhor Angel, por favor, como está sendo transmitido para os outros membros da... Se eu pudesse posicionar em pé, junto à mesa, por favor, eu agradeço. Bom, boa tarde a todos. Eu acrescentaria, já foi falado, né, que nós estamos num momento muito importante para a vida do cidadão de Marília. E eu vou assim, apenas complementar tudo que já foi dito como cidadão, como membro do CODEM, mas principalmente como cidadão. Vocês representam o Executivo, mas eu acho fundamental, nós já fizemos algumas reuniões com o Legislativo, e é fundamental que eles também entendam este momento, que é o momento em que todos estão trabalhando, pensando, o CODEM é pensante, o CODEM é propositor, para que aconteça o melhor. Aconteça o melhor. Então, são todos. Nós fizemos uma reunião com os incorporadores e construtoras, os grandes de Marília, e eu não sei se o Brian faz parte de uma delas, ou não, enfim, você é da área, e, realmente, algumas coisas são conflitantes com os objetivos, talvez, o planejamento das empresas. Mas eu tenho certeza que eles entenderam. É claro que, talvez, eles não vão alterar muito o seu plano, mas eu acho que tem que ser, prefeito, a gente conta
você está imbuído, né? Você, sua equipe, o Zé Antônio, a gente tem estado muito juntos também, né? Então, acho que é o momento, sem retóricas, mas muita prática. E essa prática é a prática de analisar o futuro do cidadão. O cidadão que vai ocupar, o cidadão, Cícero, que vai ter a sua periferia melhorada com a melhor mobilidade, com o melhor transporte, com a melhor ocupação, infraestrutura. E também o centro pode ser, não deu tempo dela falar, mas existem alguns elementos de outorgas e de estímulo à reurbanização do centro da cidade. E por que não? Marília já teve aí, nos anos de 40 até 70, o centro borbulhante, né, com comércio, com serviço, com cultura. Ok? Então, é isso. Só para acrescentar. Então, a gente parabeniza mesmo. Eu acho que nós estamos num momento muito importante para a cidade. Eu acho que, né, os objetivos, a sua gestão acolheu as propostas e metas do CODEM. Então, isso é muito importante. Mas era isso. Então, parabéns, Mariana. Obrigado. Eu queria colocar algumas palavras. Em primeiro lugar, queria agradecer. Para mim é um momento muito especial. Faz tempo que a gente queria fazer essa apresentação para o Daniel, junto com o Zé. A presença do meu irmão aqui, o Cícero, também, para mim é sempre muito querida, muito grandiosa. E a presença de todos os amigos aqui presentes. Só para lembrar, né, Daniel, a gente tem você sabe, você conheceu o saudoso Minhão, né? E na década de 50 ele fez um recorrido com os escoteiros por volta de Marília, fez o levantamento, nós tínhamos 161 cachoeiras, né, por volta de Marília, no entorno de Marília. Essas cachoeiras morreram, a grande parte delas deliberadamente, outras foram mortas pelos loteamentos, gente que foi lá, soterrou as nascentes e a poluição tomou conta e virou, né, aquela coisa toda. Então a cidade acabou de uma forma criminosa se construindo para dentro, sem olhar, né, o seu entorno, né, se dissociando do seu entorno. Mas você imagina para uma criança como que era crescer nessa época, né? Nenhum de nós viveu isso, talvez não sei quem, mas imagina como que era ter essa vida integrada junto à natureza, e hoje ela infelizmente está tão dissociada da gente. Tem algumas pessoas que são sortudas de morar em condomínios que têm esse acesso, mas hoje o que a gente gostaria é que esse acesso a uma qualidade de vida, dignidade, ao meio ambiente seja possível para todos, que a gente tenha, enfim, uma abertura, né, para o nosso entorno, né, e ao mesmo tempo que a gente possa integrar essas pessoas, né. O Vicente está numa tarefa enorme agora do PLIS. Nós, como a secretária Vânia várias vezes colocou, nós temos 13.650 famílias vivendo em Marília com menos de meio salário mínimo, né. Então, não é essas pessoas, essas mais de 3.000 famílias que moram em favelas em Marília, elas não são criminosas, elas não têm dinheiro mesmo. Então, a gente precisa trabalhar para que a gente faça a inclusão, trabalhar para que a gente construa possibilidades, né, iguais para todos. É isso que a gente gostaria aí para poder, e eu tenho certeza que o prefeito Daniel, alinhado, né, com o CODEM, alinhado com os seus objetivos, né, alinhado aqui com o nosso presidente, né, da Comissão de Planejamento Urbano do CODEM, com o Matias também, o pessoal que está envolvido no CODEM, e tantos outros servidores que estão aqui até mais tarde, cumprindo o horário, a secretária que está pagando hora extra, e todo mundo que está aqui envolvido, fazendo esse esforço de estar aqui junto, está totalmente alinhado com esse propósito de fazer de Marília uma cidade melhor. Precisamos do engajamento de todos, agradecemos o engajamento do prefeito profundamente, agradecemos muito o trabalho da Mariana, do Guilherme, que sem eles a gente não teria chegado nesse padrão, e eu tenho certeza que o secretário tem feito todo o esforço possível dentro da sua estrutura. Ele nos colocou também na sexta-feira que está aumentando a estrutura também da secretaria para poder
tá correspondendo, né, a esse momento, né, de esforço coletivo que nós todos estamos fazendo. Então, estamos muito contentes, né, com essas possibilidades que se abrem. O Zé Antônio também colocou a possibilidade das outras incorporadoras, né, também estarem mandando representantes para a gente reforçar o time. A gente precisa de todo mundo junto dentro de um objetivo maior, porque se a gente quer pensar numa cidade que seja de todos, a gente precisa de todo mundo junto, né? E é isso aí. E agradecer mais uma vez o Fábio, né, com seu profissionalismo, que cada momento ele se adapta aí à situação, né? E hoje foi um pouco confuso, mas deu tudo certo também. E é isso aí. Muito obrigado. Ô, Luiz, deixa eu só, para ilustrar sua fala, Fábio, me perdoe. Começa a coçar aqui alguma coisa. Mas eu sei falar dos vales, a oportunidade, a época me voltou um pouco para trás. Eu vejo o esforço da administração do prefeito Daniel no tratamento de esgoto, Matias. Em 80, eu morava num cortiço aqui na São Leopoldo. Aonde que eu ia me divertir, rapaz? Minhas irmãs não iam, porque elas eram pequeninhas, mas eu juntava ali meia dúzia de amigos aqui da molecada, nós ia tomar banho aí embaixo, no vale aí. Nós tomava banho nessa cachoeira aí. Então, eu tomava água limpinha. Então, bebia água ali do seu vale. Aí. Eu acho que eu e o Coronel Matias, acho que nós descia junto lá. Então, eu cumprimento, porque esse tratamento de esgoto é histórico e nós vamos um dia, eu sonho de ter essa água limpa lá embaixo. Obrigado, viu? Desculpa. Obrigado, Cícero. Obrigado, Luiz, a todos os membros da mesa. Nós temos a nossa sala virtual, que gostaríamos, inclusive para ilustrar a participação dos senhores, por favor, habilitem suas câmeras aí para que todos que estão nos acompanhando nesse momento possam aqui vê-los também, por favor. Liguem aí as suas câmeras. Nosso agradecimento especial nesse momento a todos os participantes que estão junto conosco, Alexandre Santiago, da AMTU, que está presente junto conosco também. Nosso agradecimento à doutora Adriana Tognoli, Gustavo Pérez, José Olavo de Oliveira Carvalho, a Milena Queiroz, o Ricardo Hattori, também a Vilena Zanetti, que também esteve conosco até agora há pouco tempo, Roberto Katsumoto, que deu os parabéns aqui ao Rangel Pietraroia pelas suas colocações, que foram oportunas, segundo ele. Também a todos. Eu gostaria só de abrir a palavra, alguém que está conosco ao vivo, por favor, escreva no chat, se tiver interesse do uso da palavra, para a gente habilitar em tela cheia, para que todos possam ter garantidos também o seu direito de fala. Nós estamos aguardando, mas mesmo assim, nós agradecemos a cada um de vocês que se dispuseram a estar presentes, a abrir mão do seu tempo e nos acompanhar ao vivo, lembrando que essa reunião está sendo documentada e, lógico, todos vão ter aqui o seu direito de fala também respeitado, e ficará para a memória dessa reunião também a participação de todos os senhores nesse momento. Para a gente encerrar, então, a fala final do prefeito Daniel Alonso para o término dos trabalhos desta reunião na data de hoje. Ô, Fábio, agradecer a participação de todos, tanto presencialmente como por vídeo, e dizer mais uma vez da importância de mantermos este conselho ativo. Eu me comprometo, sempre que possível, participar das reuniões. Hoje, por exemplo, eu tinha que ir para São Paulo, que eu tenho uma agenda logo cedo amanhã. Na verdade, a minha agenda é às 10 no Palácio, mas no Palácio agora você tem que chegar igual ao aeroporto internacional, você tem que chegar 2 horas com antecedência, porque tem que fazer... tem que fazer o PCR, e é uma fila terrível. E aí demora meia hora para sair o resultado, então, senão não participa das reuniões. Mas, sem problema, eu saio de madrugada, né? O mais importante é estar aqui com vocês. Então, me comprometo, viu, Zé?
a todos os demais secretários, membros da nossa equipe, a sempre que houver as reuniões, tanto as câmaras técnicas do CODEM como as reuniões do Conselho, que nós possamos estar participando. Ok? Importantíssimo. E desejar uma excelente semana, semana já com o início de carnaval, né, Rangel? Que o carnaval, que o carnaval seja diferente este ano. Eu trabalho carnaval de trabalho, não é isso aí? Que nós possamos aproveitar, ser criativos e aproveitar esse feriado aí de uma forma diferente. Um retiro não é ruim também, não. É isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado, prefeito Daniel. Agradecendo os membros da imprensa que também participaram junto conosco. Em destaque também o Giro Marília, que acompanhou a todo tempo a reunião. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Estamos dando por encerrada esta reunião extraordinária do CODEM e estaremos à disposição de todos. Lembrando que este vídeo ele servirá como ata para o registro dessa reunião. A todos os participantes da sala virtual, muito obrigado também pela presença. A todos uma boa noite e até a próxima. Vai encerrar, mas 20 minutos.